Olá, caríssimos alunos. Nós temos um prazer de hoje apresentar o professor Valdenei. Nós temos feito aqui esses quadros, né, com pesquisadores, com professores, entrevistas sobre temas diversos no campo da educação. E hoje falaremos sobre a didática, né, já que a nossa disciplina é didática, e discutir, pensar, utilizar a didática como esse instrumento de reflexão sobre a própria prática pedagógica é imprescindível, né? Superar esse processo aí de uma didática instrumental, utilitarista, né? Para a gente poder colocar a didática a serviço da prática pedagógica e da reflexão constante, porque é necessário uma reflexão constante, sempre privilegiando o processo de ensino e de aprendizagem, né? Então, se a pedagogia a gente conhece como a ciência da educação, que pensa a educação, os destinos da educação, né, que filosofa sobre a educação, a gente pensa a didática como um campo, né, que vai teorizar sobre a prática do ensino, né? Então, os professores podem contar com esse instrumento para refletirem sobre os seus próprios fazeres, haja vista que é necessário o processo de mudança, né, das rupturas, e de superação desses processos que a gente tem visto aí de extrema desigualdade, de injustiça. Então, a didática ela pode favorecer. E a gente fala do local da ciência, né? A gente tem aqui afirmado a ciência como esse instrumento que vai mediar a ação do homem no mundo, que vai levá-lo a conhecer os fenômenos sociais, fenômenos da natureza, os fenômenos físicos, né, biológicos, já que a gente tem visto aí que um negacionismo muito grande, um relativismo muito grande, que tudo não, eu estou do meu ponto de vista e tudo vale, né? E isso chega a ser leviano, porque a própria ciência ela é feita para ser superada. Então, quando a gente compreende o método científico, né, porque a ciência tem método, tem um rigor, ela é feita para ser superada, né? Mas você precisa ter um respeito, né, e um rigor metodológico para trazer o contraponto, não é de qualquer jeito, né? A gente tem visto aí que um vídeo de 3 minutos tem sido utilizado para negar processos científicos que são tão demorados, né? Que tem todo um rigor, um critério, que tem um trabalho exaustivo, né? Então, por isso que a gente aqui fala a partir do lugar da ciência, né? E faz essa defesa aí ao processo científico. Então, eu tenho essa alegria alvissareira de apresentar para vocês, desta vez, o nosso convidado, o professor Valdenei. O professor Valdenei, ele é professor da Universidade Estadual do Piauí, né? É um pesquisador, meu amigo. A gente pôde aí já dialogar há bastante tempo, que a gente vem dialogando sobre os processos educativos, né, sobre esse fenômeno complexo que é o ato educativo. Ele é pedagogo aqui pela Universidade Estadual do Ceará, mestre em educação pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro e doutor em educação, pesquisando aí a educação integral, a questão do federalismo. Ele vai falar um pouco melhor, né, quando for se apresentar sobre o processo de pesquisa dele, mas é uma honra estar discutindo aqui o campo da didática, né? Que é esse campo imprescindível para todos aqueles que estão nesse trabalho professoral, né? Que a gente chama assim. Então, professor Ney, eu queria começar solicitando, se você quer se apresentar, falar alguma coisa a mais que eu deixei de lado, né, para a gente poder trazer o nosso primeiro ponto aqui do nosso debate, da nossa conversa. Olá a todos, né? Agradeço inicialmente ao professor Ângelo pela oportunidade dessa troca, né, dessa conversa, desse bate-papo. Dizer que eu estou muito feliz em poder compartilhar, né, conhecimentos e também estabelecer essas trocas, né, com colegas de outras instituições, né, com alunos de outras licenciaturas, né. Então, fico muito feliz nesse sentido de poder, né, conversar, né, com outros sujeitos que não da pedagogia, né? Porque a minha prática docente tem sido nos últimos anos voltado para alunos da pedagogia.
Então, é um prazer enorme, né, estar participando desse bate-papo, né? Espero que nós tenhamos uma conversa saudável, uma conversa frutífera, né? E que, ao final, todos, né, fiquem felizes, né, com os conhecimentos, né, com as discussões e com as trocas estabelecidas aqui nessa conversa. Então, agradeço, professor Ângelo, né, dizer que eu gostaria muito de estar presente na sala de aula, né? Eu acho que a gente sente falta da sala de aula, daquele espaço, né? Daquelas quatro paredes, daquele quadro, daquelas cadeiras, enfim, do contato humano. Mas, infelizmente, por conta da pandemia, a gente vive um outro contexto e aí, né, a gente acabou recorrendo a essa conversa virtual, né, que não deixa, né, não impede a nossa comunicação, mas a gente sabe que, de certa forma, limita, né, o contato, o abraço, né, a proximidade com o outro. Tá bom? Então, fico muito feliz e dizer assim, né, que eu sou pedagogo, né, estudei na escola pública, me formei na universidade pública, então sou muito grato à universidade pública, né, à escola pública por minha formação, pela trajetória, né, e dizer que a minha luta, a minha pesquisa, a minha prática, ela gira em torno, né, da defesa de uma luta, de uma escola pública gratuita, de qualidade, né, que seja para todos, uma escola que não seja excludente, né, e também costumo dizer que a minha fala ela sempre vai demarcar uma percepção de mundo, né, baseada numa percepção de que nós vivemos numa sociedade de classes, né, nós vivemos num mundo de exploração, né, a classe dominante a todo momento querendo impor as suas verdades, né, impor a sua lógica, a sua visão de mundo. E aí nós temos, né, esse embate, né, constante, né, entre a classe dominada e a classe, né, dominante. Então, eu, de certa forma, vislumbro esse cenário, né, ou seja, a luta de classes, para poder pensar e refletir as questões educacionais. Né? Então, é o pano de fundo da minha fala, né? Ou seja, o contexto histórico, social, político, cultural, marcado, né, por essa luta de classes. Então, costumo deixar isso bem claro para a gente poder, né, conversar com mais clareza ao longo do bate-papo. Bom, Ney, como eu te chamo carinhosamente, professor Ney, né? Os alunos também chamam assim. Então, para começo aqui da nossa discussão, eu trago uma primeira provocação, um primeiro ponto de discussão, que é o que podemos entender por didática e qual a sua relevância para a prática pedagógica, né? Como é que a gente constrói, né, esse conceito de didática e qual é que é a importância para a prática do professor, para a prática pedagógica do professor. Tá, eu vou dar sequência aqui à sua fala em uma das aulas, né, que você disponibilizou para a turma, né, onde você falou da didática, o surgimento da didática, e aí de forma, né, bem sintética, bem resumida, você foi, de certa forma, trabalhando os contextos históricos, políticos, econômicos, sociais e culturais, né, que enfim, né, que arquitetavam o período da didática em cada momento. Né? Então, eu começo falando assim, que não dá para a gente compreender a didática como neutra. Né? A didática ela se insere num contexto educacional, num contexto escolar, num contexto mais amplo. Né? Então, eu penso que a didática não é neutra. Né? Logo, ela acaba, de certa forma, incorporando as demandas sociais, culturais, políticas, econômicas de cada período. E aí você falou lá em uma das aulas, né, sobre o surgimento da didática, né, o conceito de didática como a arte de ensinar, né, você trouxe Comênios, né, como pai da didática, né, você também trouxe as concepções de didática, né, em cada período sócio-histórico, falou também um pouco das tendências, né, pedagogia tecnicista, pedagogia liberal, enfim, então todo esse contexto histórico você trabalhou muito bem em uma das aulas, né, que está disponível aí para os alunos, quem não assistiu, né, eu convido, faço convite para assistir, porque é um material bem interessante, de forma bem prática, resumida, né, não é cansativo e que, de certa forma, esclarece os pontos históricos da didática. E aí, falando em termos de conceito, né, já que você falou do aspecto histórico do surgimento da didática, é praticamente assim, né, um pensamento coletivo, né,
que entende que a didática, de certa forma, é a arte de ensinar, né? Ou seja, a didática pensa o ensino, reflete o ensino, como você falou lá em uma de suas aulas. E aí a didática, né, eu acrescento, né, como sendo uma área de estudos, né, para não falar disciplina, né, que pensa o processo de ensino e aprendizagem. E aí é importante deixar isso claro, né? Processo de ensino e aprendizagem, né? Porque, como já dizia Paulo Freire, né, não há docência sem discência. Quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender. Então é uma dupla de palavras, né, que se complementam, o ensino e a aprendizagem. Infelizmente, o contexto atual, e aí já trazendo, né, já fazendo esse movimento para pensar o presente, né, o contexto contemporâneo, infelizmente, a nosso ver, né, as políticas, né, os programas, né, as práticas de alguns professores, né, no contexto da escola, têm focado muito a questão da aprendizagem, o foco na aprendizagem, né, e aí a questão do ensino parece que fica sendo uma questão secundária, né. A gente pensa, não, que ensino e aprendizagem são palavras, né, são conceitos, né, são categorias que devem, de certa forma, caminhar coletivamente, simultaneamente, né? Não dá para separar ensino e aprendizagem. Então, é uma dupla que se complementa, né, ensino e aprendizagem. E aí pensar a didática, né, é pensar para além das técnicas, né? Porque historicamente, né, como vocês já trabalharam em uma das aulas, né, o conceito de didática está e continua sendo, né, associado às técnicas, né, às ferramentas, às técnicas, né, ao como fazer. E nisso se deixa de lado, né, um outro elemento importante dessa discussão, que é a própria reflexão sobre a didática, né? O que é didática, né? Como ensinar? Para quem ensinar? A quem ensinar? E aí parece-me, professor Ângelo, que a gente está, de certa forma, retomando, né, um questionamento, um debate que foi feito aqui no Brasil lá nos anos de 1980, né, por volta de 1982, quando a professora Vera Candor, né, uma professora lá da PUC do Rio de Janeiro, ela organiza um seminário, né, um seminário interno, mas que aquele seminário teve uma projeção nacional. Os debates que ali foram, né, colocados, discutidos, gerou uma repercussão nacional, né? E aí naquele debate ela colocava um questionamento chave, né, a didática em questão. Ou seja, era necessário revisar aspectos da didática, era necessário fazer uma revisão crítica da didática. E aí a professora Vera, junto com outros professores, dentre eles o próprio Libânio, né, fazem esse apanhado, né, sobre as questões que merecem ser discutidas no campo da didática. E é interessante porque a partir dali ela já começa, né, a vislumbrar uma outra didática para além daquela didática instrumental que, de certa forma, né, vigorou no contexto dos anos 70, dos anos 80, né, que foi a chamada pedagogia tecnicista, né, a ênfase nas técnicas, né, por isso ela vai chamar de didática instrumental. Então, sai dessa concepção da didática instrumental, né, para uma didática que ela vai chamar de didática fundamental, né? Ou seja, é pensar a didática no seu contexto de multidimensionalidade, trabalhando aspectos, né, tanto humanísticos como técnicos também, e também, né, a dimensão político-social das questões, né? Então, assim, né, para a gente poder fechar esse primeiro questionamento, né, a didática ela requer técnicas. A técnica é importante em qualquer profissão, né, em qualquer ato do ser humano. A técnica é um elemento essencial, né, para a realização do ato em si. E, né, eu me lembro agora aqui de uma história do Paulo Freire, né, no seu livro Pedagogia da Autonomia, que ele vai fazer uma analogia com o ato de cozinhar. O ato de cozinhar requer técnicas, né? Você tem que saber a dosagem, né, dos ingredientes, né, o tempo de cozimento, né? Então requer todas essas técnicas para a alimentação sair perfeita, para a comida sair perfeita, né? Sem essas técnicas, né, você pode ter aí um resultado inesperado. Da mesma forma a gente pensa a docência, né? Da mesma forma a gente pensa o ensino. O ensino, a docência, ela requer técnicas, né? Ela requer ferramentas para que, né, o professor, os alunos possam, de certa forma, usufruir
do resultado, né, que é a questão do ensino-aprendizagem. Então, o ensino de técnicas, né, o uso de técnicas, ela é importante, porém, não se resume a essas. Né? Aí não dá para ficar apenas nas técnicas, existem outros elementos, né, que, de certa forma, podem colaborar, podem auxiliar nesse processo de ensino-aprendizagem. As técnicas são desses instrumentos, mas não se esgotam nelas, né? Então, a didática, ela requer técnicas, porém não se resume a elas. Quando eu penso em didática, eu, de certa forma, né, penso a didática como uma área de conhecimento, como uma área de estudos, né, articulada também com outras dimensões, né, da questão educacional, como, por exemplo, o currículo, né, a avaliação, o planejamento e a formação de professores, né? Então, não dá para estudar a didática de forma isolada, né? Preciso pensar a didática articulada também com essas outras áreas, né, de ensino, de conhecimento, para que a gente possa ter uma compreensão ampla, né, do processo educacional, da atividade educacional. Né? Então, eu penso a didática como, né, essa área de conhecimento, né, como essa área de estudos da pedagogia, própria da pedagogia, né, particular da pedagogia, que, de certa forma, apreende esse processo de ensino-aprendizagem. Né? Então, essa é a minha visão de didática, baseada nesses autores que a gente vem estudando, né, ao longo dos tempos. Né? A professora Rita Candor, o professor Libânio, né, embora haja algumas diferenças, né, conceituais entre cada um, né, a professora Ilma Passos Veiga, a professora Cristina Dávila, enfim, né, são professores que já têm aí uma longa trajetória nessa discussão. É, professor, você trouxe vários elementos importantes e a gente fica assim instigado a pensar, né? Realmente são questões provocadoras. E aí eu fico imaginando com o que você trouxe, né? Com essa sua construção que você foi nos levando a construir esse conceito de didática, sobre os atravessamentos do processo de ensino. Né? O processo de ensino ele é atravessado por questões sociais, históricas, políticas, psicológicas. Então, são questões que, no ato de pensar o ensino, não se pode desconsiderar, né? Porque o ensino, ele é situado, né? Ele está dentro de um momento histórico, né? E aí, esse contexto exerce determinações sobre o processo de ensino, né? Mas a didática, considerando esses aspectos, mas existe esse elemento central da didática que você trouxe, que é pensar o processo de ensino e aprendizagem. Né? E aí, como você também bem colocou, o ensino não pode vir aprisionado pela questão da aprendizagem. Uma coisa deve estar para outra, mas não pode estar aprisionado, porque aí seria uma forma de negar ao sujeito os conhecimentos, né, historicamente sistematizados, validados pela humanidade. Então, o professor precisa considerar o ensinar, né? Então, quando dentro de um tempo histórico você vê que o professor ele é privado de ensinar e ele enfoca muito mais uma forma de aprender mais espontânea, há que se refletir que isso está negando o processo, né, de ensino, de disponibilização dos conhecimentos sistematizados. Então, isso é muito interessante refletir, e olha a didática se fazendo valer agora enquanto reflexão, né? Professor, eu gostaria... Tá. Pois não. Não, é só para complementar, né, quando você fala dessa questão da compreensão da didática numa perspectiva mais ampla, né? E aí os saberes filosóficos, os saberes sociológicos, né, os saberes da própria psicologia, né, são saberes que, de certa forma, auxiliam o professor e alunos, né, nesse processo, né, de ensino-aprendizagem. Ou seja, né, compreender a didática requer também passear e transitar por esses outros conhecimentos, né, dessas outras áreas mais específicas, né? E é interessante porque eu estava observando, né, na chamada integralização curricular do curso de física, né, os alunos do curso de física estudam, né, fundamentos antropológicos, né, fundamentos sociológicos, currículo e programas, né, tem a psicologia do desenvolvimento, a psicologia da aprendizagem, ou seja,
Nessas outras áreas, né, essas outras temáticas, elas são importantes para a gente poder compreender o fenômeno didático, né? Ou seja, são estudos, né, são conhecimentos que vão auxiliar o professor, né, na mediação desse processo. Claro, e conseguir fazer uso desses conhecimentos, né, desses múltiplos olhares, para compreender a prática do professor, isso é uma questão que cabe ao professor, né? Como que eu vou ancorar os fundamentos psicológicos da minha prática pedagógica? Como que eu vou vincular os fundamentos sociológicos da minha prática pedagógica? Como que eu vou vincular os fundamentos históricos, políticos, filosóficos voltando para a minha prática pedagógica, né? Então, essa articulação, né, esse trazer para a prática, cabe à figura do professor. Mas, claro, essas instâncias, elas atravessam o processo de ensino e devem, né, ser objeto de estudo também do professor. Bom, continuando aqui, nós temos uma segunda questão que nós gostaríamos que você, professor, fizesse uma reflexão sobre o caráter indissociável entre os aspectos didáticos e os conteúdos específicos. Você já passeou, você já falou alguma coisa fazendo essa referência, mas eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre essa indissociabilidade dos aspectos didáticos e dos conteúdos específicos, né? Já que a gente está aqui, os nossos alunos, os nossos estudantes, são de áreas específicas, né? São professores em formação de áreas específicas, então é imprescindível a gente trabalhar essa discussão, né? Já que em diferentes momentos históricos, o olhar, às vezes, se volta para o processo didático, metodológico, né, as estratégias, as técnicas. Em outros momentos, se volta mais para a questão do ensino propriamente dito, das disciplinas específicas, né, mas eu queria que você discutisse esse caráter indissociável, porque a didática, ela não há como dicotomizar o próprio objeto de ensino, o conteúdo, de um pensar a prática de ensinar aquele conteúdo, né? Então, o professor ele tem que tem que sempre ter esse olhar indissociável para essas instâncias aí. Então, eu queria que você refletisse um pouco sobre esse caráter indissociável entre os aspectos didáticos e os conteúdos específicos. Professor, aí você toca numa questão interessante, né, do ponto de vista da reflexão, porque a questão dos conteúdos hoje é uma discussão latente, né? Porque o que a gente observa em termos mais atuais, né, é que a própria ideia de conteúdo tem sido mal compreendida, né? Por vezes a escola ela é taxada de conteudista, fazendo uma alusão, né, a um outro contexto, né, histórico, particularmente contexto, né, da pedagogia tradicional, em que se focava muito a questão dos conteúdos, né, que era necessário passar a matéria, passar o conteúdo, né, e conteúdo esse, matéria essa, que não era discutida de forma crítica, né? Então, hoje, pensar a escola é também pensar em conteúdo, né? Pensar a aprendizagem, ao meu ver, é também pensar em conteúdo, né? Agora, o que nós precisamos, de certa forma, compreender, né, na verdade, o que nós precisamos fazer, né, é estabelecer a criticidade desses conteúdos, né? Passar esses conteúdos, né, pelo crivo da análise, também pelo crivo da reflexão, né? E aí, nesse contexto, né, alguns autores da didática, por exemplo, o professor Libânio, né, ele vai dizer que o ensino e a aprendizagem dos conteúdos e o método das ciências são importantes, né? Que é preciso romper com a ideia de que a didática, né, ela se refere apenas aos procedimentos e técnicas de ensino, fica no trabalho do conteúdo e os métodos, né, para as outras ciências ou também para outras disciplinas, né? Então, nesse contexto, pensar os conteúdos é também pensar a própria didática, né? A didática como essa área do conhecimento, essa área de ensino, que vai problematizar o processo de ensino-aprendizagem e, nesse processo, os elementos, né, mais específicos, como conteúdos, objetivos, né, os procedimentos, a avaliação, né? Então, pensar os conteúdos, volto a dizer, né, é pensar, né, fazer uma análise crítico-reflexiva
sobre, né, a viabilidade desses conteúdos no campo da escola. A escola ela tem que fazer ela tem que cumprir a sua missão central, né, que é a aprendizagem, né? O papel da escola é a aprendizagem e nesse bojo também favorecer, né, a apropriação do conhecimento sistematizado, historicamente acumulado, né, pelas ciências ao longo dos tempos. Esse é o papel da escola. Infelizmente, né, hoje a gente tem uma percepção, e aí vamos debater um pouco mais adiante, né, que a questão dos conteúdos, né, ao meu ver, estão sendo relativizados, né, em prol de outras demandas para a escola, né, em prol de outras demandas da escola. E aí nós temos hoje essa ideia das competências e habilidades, né, essa pedagogia da qualidade total, né, que na verdade, como lá o professor Carlos José de Freitas, José Carlos. ele vai falar que nós vivemos um neotecnicismo, né? É o contexto neotecnicismo, ou seja, é um novo tecnicismo, né, voltado para o contexto mais atual, uma nova roupagem do tecnicismo, em que a ênfase é dada nessas competências e habilidades, né? E aí essa ênfase ela acaba de certa forma, né, a nosso ver, secundarizando o papel dos conteúdos no processo de formação, né? A classe trabalhadora, né, a classe popular, a classe que depende da escola pública, ela precisa de conteúdo, né? Até para fortalecer a transformação social, né? E aí quando a gente nega o conteúdo para a classe trabalhadora, a gente acaba, de certa forma, negando, né, um aspecto democrático da escola. Né? A gente acaba negando o direito à educação escolar para essa classe trabalhadora. Né? Então, pensar os conteúdos é algo importante no campo da formação da didática, no campo da formação de professores. E aí, né, essa questão passa também pela formação de professores. Infelizmente, a gente tem um dilema muito perceptível, né, no campo da universidade, que é a questão da formação, né? A própria sociedade, né, alguns críticos, né, falam que a universidade não está sabendo formar seus professores, né? E aí assim a gente observa essa crítica como algo também para refletir, né? E aí nesse processo de reflexão a gente precisa de certa forma amarrar um pouco mais as questões da formação na universidade. Aquela tão desejada articulação teoria e prática, né, ela precisa ser reforçada, né, em todos os períodos, né, do curso de formação. Infelizmente a gente tem alguns cursos, né, e aí passa pela questão do currículo, por isso que eu, né, tentei fazer aquela chamada, né, de pensar a didática também observando o currículo e a formação de professores, né, em que não há uma articulação, né, entre as disciplinas, né, entre as propostas, né, das disciplinas do próprio curso de formação. Né? Às vezes a questão do estágio está lá no final, né, e aí o aluno não tem experiências anteriores, né, e aí quando chega lá no momento do estágio, ele vai perceber que essa não é minha praia, né, eu não quero ser professor de física, eu não quero ser professor de biologia. Né? Então, o que eu quero dizer é que é preciso haver uma articulação entre as disciplinas, né, no sentido de possibilitar essa formação que possa, de certa forma, dar subsídios, né, para que o aluno possa atuar na docência, né, na escola pública. E aí, professor Ângelo, né, nesse momento eu fico muito saudoso, né, com as políticas de formação inicial, as políticas de iniciação à docência, né, o programa, o programa PIBID, né, o programa de iniciação à docência, programa tão importante que foi criado para estimular, né, para iniciar o processo de docência dos estudantes, né, e aí a gente vê todo esse cenário nacional colocando em risco programas, né, que de certa forma surtiram um efeito no campo da escola e também no campo da universidade, exemplo do PIBID, certo? Então, só voltando aqui à questão, né, para a gente poder não se perder, voltando à questão dos conteúdos específicos, né, é importante não apenas aprender essas técnicas, né, aprender as metodologias, mas também aprender os conteúdos. Né? A gente tem um debate muito acirrado na pedagogia, porque há professores que defendem que, não só na pedagogia, mas nos cursos de formação de professores em geral, né, que o foco deve ser no ensino das metodologias. A questão dos conteúdos não, porque se subtende que o aluno já saiba.
E aí, quando a gente vai observar, o aluno realmente não sabe, né? Ele não sabe, ele não domina o conteúdo, e aí vai ter dificuldade, né, em exercer a metodologia para ensinar aquele conteúdo. A gente fica... Professor, aí só um destaque, né? Como o próprio professor José Carlos Libânio coloca, ele faz uma analogia, né? Que não dá para separar o ensinar, né? Os conteúdos específicos da reflexão didática, das estratégias de ensino, não tem como dissociar. Da mesma forma que não tem como dissociar um dado conhecimento científico dos métodos que viabilizaram a produção desse conhecimento. Então, eu não posso, né? E aí, uma coisa que você também fala, vendo você falar, eu fiz uma articulação com que você chegou dizendo que a escola, né, é um espaço de disputa, um espaço de luta. E aí você se colocou em defesa da escola pública, em defesa da escola que vai socializar os conhecimentos sistematizados à classe trabalhadora, né? E aí a gente entende também que a didática, a reflexão no campo da didática também é um espaço de disputa, né? E que passa por esse campo. Quando eu falo que o aluno deve se apropriar de competências e habilidades, que isso é suficiente, né? Que é muito mais um como fazer, se apropriar de modos de fazer e não dos conteúdos, alguém vai ficar sem o acesso ao conhecimento, porque o conhecimento, ele potencializa o sujeito, né, em sua dimensão transformadora. Então, o Newton Duarte, ele fala que o simples ato da escola disponibilizar os saberes sistematizados aos trabalhadores, os saberes, os conhecimentos nas suas formas mais desenvolvidas, isso já faz da escola uma instituição socialista em si, né? Quando ela faz isso, disponibiliza esses conhecimentos voltados para a formação do homem revolucionário, aí era uma instituição socialista para si, né? Mas é muito poderoso quando a classe trabalhadora tem acesso ao conhecimento, né? Por isso que existem várias formas de negar esse conhecimento, e os discursos são perigosos, né? Sempre vem invólucro de ideologias. Olha, ele precisa se apropriar de competências, de habilidades, né? O como fazer é muito mais importante do que o se apropriar dos conteúdos, né? É muito mais importante do que o saber. Então, vamos nos apropriar de técnicas. Olha, o mercado está absorvendo quem detém as técnicas, né? O fazer pragmático, prático, né? Então, quando você fala, eu me lembro dessas reflexões aí do professor Newton Duarte. E aí, professor, é preciso desconfiar, né? Tá sempre com esse olhar de desconfiança, porque no contexto atual nós sabemos que muitos estados e municípios estão guiando a sua política educacional através de assessorias, né? Assessorias essas formuladas, né, organizadas por instituições privadas, né? Nós temos no Brasil hoje um conglomerado de instituições, de organizações, que estão, de certa forma, elaborando pacotes, né, de política educacional. E aí, esse pacote de política educacional envolve tanto a questão da gestão, como também a questão do currículo, a questão da formação de professores, né? Então, eles criam esses pacotes educacionais, né, vendem aos estados e municípios, e ali eles fazem, né, todo esse jogo, né, de certa forma, dizer, né, comunicar como deve ser a política do município, como deve ser a formação de professores, como deve ser o planejamento do professor, né, a questão da própria avaliação, né? Então, já tem todo um programa pronto, preparado, carregado de ideologias, né, de pressupostos teóricos, questionáveis, obviamente, e que precisam, de certa forma, ser observados com bastante atenção, né? E aí, como você falou, né? E dentro dessas ideologias, a gente destaca a questão do empreendedorismo, né? Sim, protagonismo, empreendedores. As competências socioemocionais, né? Professor, e aí nós temos uma terceira questão, a gente está caminhando para os momentos finais da nossa entrevista, que está sendo aqui muito rica, né, em termos de conteúdo, e aí eu já me reporto a você, que estará assistindo o nosso vídeo, que algumas questões são questões provocadoras, e que é importante que você vá
pesquisar, se aprofundar, ler alguma coisa. O professor Ney tem trazido alguns temas importantíssimos que vão enriquecer, que vão instrumentalizar, por assim dizer, a sua prática, né, que vão favorecer uma reflexão para que seja uma prática direta e intencional, né, focada na formação de um homem e de uma mulher que possam ser agentes transformadores, né? Só que para isso o professor precisa situar a sua prática e que ela seja uma prática que seja permeada de uma reflexão, de uma crítica, né? Então, esses elementos que estão sendo trazidos, vocês podem estar buscando. Eu estou aqui anotando, né? E vou me aprofundar, né? Porque são elementos que são importantíssimos e que não se esgotam em uma entrevista, em um momento, né? A gente precisa sair dessa perspectiva do 3 minutos, né? E ir mergulhar um pouco mais. Bom, nós caminhamos para os momentos finais, mas nós temos mais duas questões provocadoras que são como a reflexão didática, professor, pode contribuir para pensarmos o ensino em um contexto em que se privilegiam os indicadores de aprendizagens, a padronização do ensino atrelados à financiarização da educação, né? Então, como é que a didática pode contribuir como instrumento de reflexão sobre esses processos que a gente tem visto, né? O professor está meio que amordaçado, meio que amarrado a essas padronizações dos processos de ensino e desses indicadores, né, que tem sido aí um grande peso na prática do professor. Ele tem que estar todo o tempo focado nas avaliações externas, por exemplo, que vão, em última instância, garantir aí os indicadores de aprendizagem. Então, o professor, muitas vezes, ele sente que a demanda do aluno é outra, mas ele tem que estar preparando para as avaliações. Ele não pode estar formando aquele sujeito, né, para a vida, para que ele consiga ser sujeito da sua produção, da sua formação. Não, ele tem que estar formando para as avaliações que estão vindo aí, né? Porque isso cai nos lombos do professor. Então, como a reflexão didática pode contribuir para pensarmos o ensino nesse contexto, né, em que se privilegiam os indicadores de aprendizagem, a padronização do ensino, atrelados à financiarização da educação escolar. Ótima problematização, professor. E aí, assim, né, eu retomo aquela ideia inicial, né, a didática ela não é neutra, né, ao longo dos tempos históricos ela assumiu ou vem assumindo, né, um papel fundamental no processo de formação. Lembramos que lá no contexto dos anos 60, né, 70, com o processo de industrialização, né, a escola ela foi pensada como um local de formação fabril, né? Ou seja, a pedagogia da fábrica acabou invadindo a escola, né? A ideia de que era formar, que era necessário formar aquele trabalhador dinâmico, aquele trabalhador que de certa forma pudesse dar conta dos processos fabris, né? Então, no contexto atual, a gente tem essa discussão, né, que o professor antecipou, né, que é a ideia da questão da avaliação, né, a avaliação em larga escala. E aí, assim, é uma dinâmica que tem invadido as escolas públicas, né, de todo o país. E aí, nesse sentido, né, nós precisamos problematizar essas questões também no campo da didática, né? Como eu disse anteriormente, pensar a didática é também pensar a dimensão da avaliação. Mas que avaliação é essa que nós pensamos, né, que nós desejamos? Que tipo de avaliação serve à escola e serve ao professor e serve ao aluno? Né? Também são reflexões para se pensar. E aí, nesse sentido, volto a dizer, né, para entender essa questão, né, essa problemática, é necessário a gente recorrer, né, às dimensões filosóficas, às dimensões políticas, culturais, econômicas e sociais do atual momento, né? Então, tentar procurar nessas outras dimensões elementos para poder pensar essa problemática. E aí, nesse sentido, é preciso entender o contexto, né? Então, é importante que a gente, né, sempre se mantenha atualizado dessas discussões mais gerais do campo da educação, né, do campo social, do campo político, para a gente poder entender os interesses em disputa, né? E aí essa questão dos interesses em disputas é interessante do ponto de vista da luta de classes, né? Porque nós temos aí um grupo econômico, político, cultural, educacional
que pense a escola, que pense a educação, que pense a formação de professores em uma perspectiva que, que a nosso ver é questionável, né? Ou seja, não é aquela perspectiva democrática, não é aquela coisa, de certa forma, né, transformadora, emancipatória, né? É mais uma perspectiva empreendedora, empresarial, que vai pensar o indivíduo na sua individualidade, né? Então, a ideia do liberalismo, né, retoma, né? A ideia de que o cidadão ele é responsável pela sua formação, pelo seu sucesso, né? Obviamente, essa ideia volta com uma outra roupagem, né, com uma outra discussão, né? Mas, enfim, né, essa questão de que o estudante ele precisa, de certa forma, ter competências e habilidades para se dar bem no mundo, né? Na verdade, nem mercado de trabalho, nem mundo de trabalho, é mercado de trabalho, né? Como se tivesse emprego para todo mundo, né? A gente sabe que não tem emprego para todo mundo, né? E aí não é a questão de insucesso individual, é a questão mesmo de exclusão do próprio sistema. O sistema ele é excludente por si só, na sua natureza, né? Então é preciso que nós estejamos atentos, né, a essa discussão, né, de que a avaliação ela não pode ser pensada, percebida, compreendida apenas como estatísticas, né? Hoje a gente tem essa ideia do FUTEB, aliás, desculpa, do IDEB, né? O IDEB como indicador de qualidade da educação brasileira. E a gente sabe, a gente discute muito isso na educação, que não é bem assim, né? O IDEB ele é apenas um referencial, mas ele não pode ser taxado, não pode ser compreendido como a avaliação em si, o resultado da avaliação em si, né? Ele é apenas um indicador que não dá conta de entender a complexidade do cotidiano escolar, né? Existem muitas questões, né? Muitas, vamos dizer, imprevistos que acontecem no cenário escolar, no cotidiano da escola, que essas avaliações não percebem, né? E aí, volta aquela questão, por que é importante compreender os aspectos psicopedagógicos da formação do aluno? Para a gente poder entender que nem todos os alunos aprendem da mesma forma. Isso é fato. Eles têm um tempo de aprendizagem, tempo esse que não é respeitado na escola, tempo esse que não é respeitado pelas avaliações externas, que querem que o aluno esteja preparado naquele momento, naquela hora, para responder aquele teste, aquele exame, para dar um resultado posterior, né? Todos nós sabemos que realizar uma avaliação, realizar uma prova, a prova como instrumento de avaliação requer um tempo, requer um preparo, né? Eu não gosto de usar essa palavra preparo, mas, enfim, requer todo um ambiente, requer toda uma condição para a realização de tal atividade, né? E aí essas avaliações, elas chegam com o seu tempo, né? Com a sua dinâmica, e o aluno tem que se incorporar a ela, né? O aluno tem que, de certa E o forma... professor, viu, professor Ney? E o professor precisa estar ciente do fim último da avaliação, né? Para que a avaliação? Né? A avaliação como instrumento diagnóstico, onde ele vai poder se apropriar das características de aprendizagem do aluno e vai poder, com aquela avaliação, direcionar as suas estratégias de ensino, né? Que a avaliação seria, em última instância, para isso, né? Esse instrumento onde o professor poderia avaliar as características de aprendizagem do aluno, do sujeito aprendente, né? E a partir disso estabelecer suas estratégias. Mas quando ela foge dessa dimensão, ela se transforma em outra coisa, né? Em um indicador, né? Uma corrida aí para uma disputa, né? Aí a gente vê aí que escola disputando com escola, né? E aí foge daquilo que seria o fim último de uma avaliação pedagógica. E aí, assim, essas avaliações elas acabam captando apenas as competências cognitivas dos alunos, né? As competências cognitivas ou socioemocionais, que é a palavra da moda, né? E as chamadas competências socioculturais, que a escola não valoriza, né? Cadê essas competências, né, que não aparecem nessas avaliações? E aí eu volto ao professor Libânio, né, quando ele vai fazer essa defesa, que é necessário a gente entender, né, entender e trabalhar o contexto sociocultural dos nossos alunos. O que nós, professores, sabemos desse contexto, né? Como é que os alunos se inserem nesses contextos, né? E aí, assim, é uma questão interessante, né? O que nós sabemos dos contextos socioculturais e territoriais de nossos alunos, né? Como é que eles se situam nesses contextos? O que eles trazem desses contextos, né? Essa é uma crítica que o Libani faz muito nos seus textos, né? Ou seja, a escola que, de certa forma, ela desvaloriza, né? Ou então secundariza, né?
esses contextos socioculturais e também chamados territoriais. Bom, professor, feitas essas provocações, né, e trazidos esses elementos, a gente vai culminando para a nossa última pergunta, que é mais contextual, né, que é qual a contribuição da didática como instrumento de reflexão nesse processo de ensino remoto em decorrência da pandemia da Covid-19, né? Então, a gente entende que a pandemia ela é um fenômeno sanitário, né? O vírus é um micro-organismo, né? O pessoal da biologia estuda os vírus, né? Tem uma disciplina para estudar os vírus, né? Mas a gente sabe que o impacto dessa doença é social, é político, é econômico, né? A forma de lidar, né? As estratégias que são utilizadas para o enfrentamento desse vírus, né? São políticas, tem atravessamentos políticos e econômicos, e a vida, muitas vezes, fica em segundo plano. E aí a gente vê claramente que tem algumas vidas que valem mais dentro dessa perspectiva aí, né? E aí o nosso ensino se insere nessa perspectiva, foi imposto para nós a utilização desse recurso, que é o ensino à distância, né? Porém, isso tem um impacto muito grande no processo de ensino. Né? E aí, como é que a gente pode pensar, como é que a didática vai nos ajudar a pensar esse processo de ensino dentro desse cenário em que as desigualdades sociais, elas sofrem um aumento. Na verdade, a gente tem a pandemia como uma lente de aumento. Elas são explicitadas, elas são escancaradas. Há relatos de alunos que não têm uma mesa para estudar, professor, que não tem um celular, que não tem um notebook, né? Então, a pandemia ela veio escancarar essa realidade que a gente já vive. O mundo já estava num colapso. Né? A gente vive num sistema que tem crises cíclicas e estruturais, né? Que gera desigualdades, né? No seu interior, né? Que inclui de forma injusta e desigual. E aí, dentro dessa perspectiva, a pandemia veio como essa grande lente de aumento que nos possibilita fazer essa análise e deixa isso muito, muito nítido, a olho nu podemos ver essas desigualdades, já que a gente vê que historicamente, a gente sabe que historicamente a nossa educação é dual. A gente pode falar de educações, né? Uma educação para a elite dirigente, né? Para os filhos aí da elite dirigente, nós temos uma educação onde o conteúdo é disponibilizado, onde há condições objetivas para a produção do conhecimento, para a apropriação da aprendizagem, e nós temos aí uma escola pública precária, aí nós temos uma ideologia que diz, né, que coloca para o campo biológico, né, porque fulano tem mais capacidade do que ciclano, né, a gente faz, o próprio liberalismo contribui na reprodução dessa ideologia, né, em que o sujeito é o culpado pelo seu fracasso, quando esse fracasso é sistêmico, quando a gente sabe que as condições não são iguais para todos, né, e é nesse cenário aí que a gente está vivendo e que a pandemia explicita isso de uma forma muito, muito clara. E aí, como é que a gente pode fazer uso da reflexão didática para refletir, né? E que impactos o nosso ensino tem, né? E vamos pensar sobre isso. Qual a contribuição da didática como instrumento de reflexão nesse processo de ensino remoto em decorrência da Covid-19? Bom, essa é a última questão, e aí a gente faz o nosso encerramento aqui. Tá joia? Tá, professor, eu vejo que essa questão da pandemia, ela entrou também numa via de mão dupla, né? Nós aprendemos também com a pandemia, né? A pandemia também vai, de certa forma, trazer reflexões para a escola, para a educação, para o ensino, para a formação como um todo. Então, é uma via de mão dupla. A gente precisa, né, lidar com esse contexto da pandemia, mas a pandemia também, né, provoca reflexões, nos inquieta, né, a pensar estratégias, a pensar, né, outras formas, e até mesmo, né, para alguns autores, a reinventar a própria escola. Né? Eu só queria voltar, né, no trecho da sua fala, né, da sua reflexão, né, quando você coloca a existência da escola dual, né,
é interessante que, nesse contexto de pandemia, particularmente, a gente tem observado, né, essa assimetria entre a escola particular e a escola pública. A assimetria é essa que também tem uma subdivisão, né, entre a escola particular e também entre a escola pública. Então, nós temos, né, escolas particulares de êxito, de sucesso. Essas escolas elas vão continuar funcionando, né, conseguiram, né, enfim, permanecerem funcionando, ou permanecerão funcionando ao longo do tempo. E as escolas, né, de baixo prestígio, escolas de menor investimento, que acabaram fechando, né? A quantidade de escolas particulares que fecharam as portas nesse país, no contexto da pandemia, é um dado assim que nos preocupa, né? Particularmente escolas de educação infantil, creches, onde, né, geralmente, né, o investimento é bem menor se comparado aos outros números. E aí essa simetria também está presente no contexto da escola pública, né? Onde nós temos escolas públicas, né, instituições públicas que dispõem, né, de estrutura para pelo menos lidar, né, com essas questões, e outras instituições que não têm forma alguma, né, não têm ferramenta nenhuma para poder lidar com esse contexto. Né? Então, essa diferença, né, essa desigualdade, ela é tanto entre escola particular e escola pública, como também no interior de ambas. Né? Então, a gente observa essa diferenciação muito grande. Né? Por exemplo, eu faço aqui a comparação, né, com a Universidade Estadual e o Instituto Federal. Vocês estão desenvolvendo aulas remotas, né? O Instituto abriu um edital para fornecimento de chip, né, para a internet para os alunos, enquanto lá na Universidade Estadual essa discussão ainda está, de certa forma, tentando se resolver, né, porque a universidade não dispõe de De recursos tablet também, né, para aqueles alunos que têm uma dificuldade maior, né, que não têm acesso a um celular. Então, assim, a gente, né, fica já, assim, já é um aspecto para a gente poder pensar nessa disparidade, nessa desigualdade também que existe entre as instituições públicas de ensino. Né? E aí passa pela questão do investimento, né, o governo federal, o governo estadual, enfim. Mas aí, voltando à tua pergunta, né, teu questionamento, né, de fato, a pandemia ela escancarou as desigualdades e as diferenças sociais. Né? Enfim, né, a questão da tecnologia, a questão do acesso aos bens de consumo, né, a própria questão, né, do ambiente, do habitat, ficar em casa, mas que casa se eu não tenho casa? Ficar em casa, mas como ficar em casa se minha casa só tem um cômodo? Né? Então, a pandemia ela veio, de certa forma, para escancarar todas essas diferenças, desigualdades sociais que são históricas no Brasil, né? E que, de certa forma, a nosso ver, são empecilhos, né, para o desenvolvimento do nosso país. E aí a pandemia, né, no campo da educação, né, ela nos provoca a pensar, nós temos tecnologia, nós utilizamos ou dominamos essas tecnologias, nós temos ambientes, né, favoráveis ao trabalho remoto, né, a questão da internet, a questão do ambiente, né, enfim, nós temos essas condições, né, para a atividade remota, né, para o ensino remoto. Os tempos que são distintos, né, aí a gente vai aprendendo, né? Fomos aprendendo que o ensino virtual, o tempo do ensino virtual, não é o mesmo tempo do ensino presencial, né? Há imprevistos que podem acontecer e, de certa forma, inviabilizar esse ensino virtual, né? Seja uma ligação urgente que você recebe de um parente que se internou, né? Seja a questão da internet que não está funcionando, o seu equipamento que deu um problema, enfim. Né? Então, vão aparecendo, né, nessa proposta, né, elementos que podem, de certa forma, não permitir a realização do ensino virtual. A escola está preparada para essa questão, né? E aí a gente fica se perguntando como será o retorno, né? Como será esse novo normal, né? E aí eu penso que a escola precisa, de certa forma, né, passar por um período de adaptação, obviamente. Quando a gente retornar presencialmente, a gente vai passar por esse processo de adaptação e, posteriormente, né, será necessária uma reflexão constante dos processos. Né? E aí, nesse sentido, eu penso que a didática, né, de certa forma, ela precisa ser, de certa forma, revista. Né? A gente aprendeu e vem aprendendo com o ensino virtual que é possível a gente comunicar de outra forma, né? Não apenas, né, naquele formato tradicional, né? Mas que essa forma, né, ela tem que ser contextualizada, né? Ela tem que, de certa forma, ser problematizada para o fim dela, né, para a finalidade dela.
E aí, se a gente pensa no ensino remoto, né, a gente compreende que o ensino remoto, no atual contexto, ele é uma política passageira, né? A meu ver, é uma prática emergencial, né? É uma prática situacional e contextual, né? Que, de certa forma, não vai substituir, não deve e não pode substituir o ensino presencial, né? E aí, quando a gente fala ensino presencial, a gente lembra da aula, né? A aula como encontro vivo, né? Como esse encontro, essa comunhão entre os sujeitos que aprendem e que ensinam, né? Nesse sentido, eu penso que os sujeitos que se relacionam, que se tocam, que se abraçam, que trocam afetos, né? Que trocam diálogos, né? Eles precisam de cuidado. E aí será o nosso desafio no retorno presencial, o cuidado com o aluno, né? O cuidado que deve ser, de certa forma, né, coletivo. Cuidado com o meu amigo professor, com o meu colega professor, cuidado com o meu colega de instituição, cuidado com o meu aluno, cuidado com a família desse aluno. Né? Então, a pedagogia do cuidado, a meu ver, será a pedagogia que nós adotaremos no período pós-pandemia. Professor Ney, eu queria te agradecer imensamente, né? Que reflexões, a gente vai saindo aqui com as vasilhas cheias, né? Por assim dizer. E é assim, como isso fica claro que é um momento histórico, mas que existe uma disputa pela narrativa da história. E a gente vê que a versão da história é a versão, né, é o ponto de vista das elites, né? Karl Marx já fala isso, né, que a história é contada pelas elites, né? Então passa por uma questão de poder. Então, o fenômeno da pandemia, esse contexto tem nos atingido a todos, né, nessa esfera global. Porém, são múltiplos olhares sobre esse mesmo fenômeno, né? Então, de repente, mas nós aqui estamos falando do ponto de vista da classe trabalhadora, da escola pública, né? Então, alguém pode até romantizar, não, quando voltar é normal e tal, mas a gente entende, né? Alguém pode até fechar os olhos para essa dimensão psicológica, essa dimensão histórica, política, social, econômica, mas a gente sabe que essas dimensões estarão ali presentes com o aluno. E que esse aluno, muitas vezes, e que esse professor também chega fragilizado. Houve perdas, e perdas da vida, inclusive, né? Então, é esse sujeito, na sua integralidade, que a escola vai precisar trabalhar. Né, que vem aí de todo esse processo que é doloroso. Então, de um outro ponto de vista, a vacina surgiu, pronto, volta, pá, né, tranquilo, normal. Mas do ponto de vista da classe trabalhadora, as pessoas estão vindo com toda uma carga, né, de opressão nesse período. Muita gente não pôde ficar em casa, não teve o direito de cuidar da sua vida e teve que se expor à saúde, perdeu familiares, né, porque a gente já sabe, os índices já mostram que quem mais morreu em decorrência da Covid-19 foram pessoas pobres e negras. Né? Então, esse público majoritariamente que é o público da nossa escola pública. E aí a gente vai receber esse público aí, é preciso considerar o sujeito na sua integralidade. E aí eu acho que a pedagogia do cuidado, eu acho que aí vem ao encontro aí dessas demandas que surgirão no pós-pandemia. Professor, eu queria que você fizesse suas considerações finais para a gente poder encerrar esse momento que está sendo tão gostoso e que eu quero, Ney, te agradecer por ter aí comprado a ideia, né? Comprado só uma forma de dizer, porque não foi nada comprado aqui, isso é um bate-papo entre professores, né, que se preocupa com a nossa educação. Professor, né, a pandemia ela afetou a todos, né? Todos estamos sofrendo com a pandemia. No entanto, as dores são sentidas de forma diferente, né? E aí você trouxe muito bem, né, essa diferenciação, né? A classe mais desabastecida, né, a classe menos favorecida economicamente, ela sofreu e mais, né, com a pandemia. Né, quando ela procurou hospital público, né, posto de saúde, e que não teve atendimento, né, necessário, adequado, imediato, né, para a resolução do seu problema. Quando ela buscou, por exemplo, né, um atendimento psicossocial num CAPS ou então num hospital de saúde mental, não teve ali a sua demanda atendida de forma imediata. Né? Então, a pandemia ela veio sim, ela de certa forma atingiu a todos, mas as dores foram sentidas de forma diferente. Né? Então, eu acho que é importante deixar isso claro.
E aí, volto a dizer, né, nós precisamos nos prepararmos para essa volta, para esse retorno, né, para sarar essas dores, né, para curar essas dores, para sarar essas feridas, né, de pessoas que vão voltar à escola com sentimentos de perda, né, de luto, né, e aí a escola vai precisar, né, a instituição de ensino como um todo, ela vai precisar desse aparato para poder lidar com essas questões. Então, assim, só tenho a agradecer. Infelizmente, o tempo é muito curto, corrido, né? A gente observa aqui quase uma hora já né, de troca, de bate-papo, Pois é. mas que bom, né? Que bom que foi proveitoso, né, para ambas as partes. Se deixasse, aí eu te ouviria pela noite adentro aí. Volto a dizer, o meu desejo era estar presente na sala de aula, contato ali com os alunos, olho no olho, né, o toque, o abraço, mas infelizmente, pelo contexto, não foi possível, mas não impede, numa próxima jornada, né, 2021, 2022, né, a gente está presente aí no campus de Jacaraú para ter esse bate-papo presencial com os alunos, né. Então, só tenho a agradecer ao professor Ângelo pela parceria, né, várias vezes ele foi lá ao Piauí, contribuir conosco lá nos seminários, nos eventos, e agora eu estou voltando aqui para contribuir com, né, com a disciplina dele, com o trabalho dele. Obrigado, professor. Agradeço aos alunos. Tudo de bom e saúde para todos nós, né? Saúde para todos nós, gente. A gente se despede dessa forma, né? Por uma nos posicionando por uma escola pública de qualidade para os trabalhadores, por uma escola unitária, né? Para a gente superar esse processo histórico de educação dual que é tão marcado no nosso país. Então, um forte abraço, galera. Se cuidem. A pandemia não acabou. É uma ideologia achar que tá tudo normal, tá? Vamos nos cuidar e um fortíssimo abraço para vocês e para o professor Ney. Obrigado, professor.